Glória a Deus, a paz do Senhor. Já nos alegramos, né? Porque esse momento que a gente consegue conversar entre nós, sorrir, falar da careca do Manuel. O pastor Guerra sempre fala que a gente perde o amigo, mas não perde a piada. E eu acho muito gostoso quando eu tenho essa oportunidade de estar com vocês, como eu estou nessa manhã de domingo, uma manhã que está esfriando, na companhia de mãe, na companhia de pai. E eu vi uma mensagem e eu copiei. E essa mensagem copiada, eu quero pregar para vocês aqui nessa manhã, porque essa mensagem eu vi ela sendo pregada por um pastor chamado Antônio Júnior. Mas eu me preocupei no que eu escutei através do Espírito Santo usando a vida dele, e vou tentar falar com vocês nessa manhã de domingo, no nome de Jesus. Baseado no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, onde está escrito assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador do que o busca. Então, a fé é um dom dado pelo Espírito Santo, um fruto do Espírito Santo, e que nós precisamos mantê-la ativa, porque uma grande consequência que nós temos vivido é porque a fé ela não tem sido ativada. Quando a gente está vivendo problemas, é muito mais fácil a gente reclamar, é muito mais fácil a gente pensar em desistir do que usar a fé para prosseguir, que é o que temos que fazer. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 17, ele vai dizer que o justo viverá da fé. Como tem sido alimentada a tua fé? E quais são os perigos que a nossa fé corre? Porque a nossa fé ela pode ser abalada, a nossa fé ela pode ser colocada à prova, a nossa fé pode ser colocada à prova em momentos de muita dificuldade, em momentos de luta, de aflição, como temos vivido nos dias de hoje. Tem sido um teste de fé para a igreja. Você não ter a presença ali, o culto presencial do seu irmão para conversar, para tomar um chá junto. Então, a nossa fé, ela corre muito perigo. Tem os mais maduros na fé, tem os mais meninos na fé, tem os mais inconstantes na fé. A fé, ela não pode ser circunstancial. Ainda que ela seja pequena, porque a Bíblia fala, o próprio Cristo fala, ainda que tu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, uma semente menor, uma semente pequena, o importante, Jesus falou, que não era ter uma fé grande. Ele fala que era importante você ter uma fé que fosse cultivada, porque a semente de mostarda, embora seja uma das menor semente do mundo, quando ela é cultivada, a árvore em si, quando nasce, ela é frondosa e ela alcança de 12 a 14 metros de comprimento, ou seja, uma pequena semente se torna uma grande árvore. Então, para vir para você não colocar nossa fé em perigo, em risco, não permitir que ela seja abalada em circunstâncias nenhuma, é importante você prestar atenção na primeira coisa que nós não podemos colocar, e se colocarmos a nossa fé vai correr risco, é quando nós pegamos a nossa fé e colocamos elas em homens, em pessoas. Amém? Quando nós pegamos a nossa fé e colocamos totalmente a nossa confiança no ser humano, que nós colocamos e baseamos a nossa fé em homens, não vai dar certo.
A Bíblia diz no capítulo 14 de Marcos que o apóstolo Pedro, orando com Jesus e os demais discípulos, Jesus Cristo, então, revela a eles que ele vai para Jerusalém, porque ele precisa ser, como pastor da ovelha, ser ferido, ele precisa passar pelo processo da morte, da ressurreição. Aí a Bíblia fala que o apóstolo Pedro diz, jamais, não vamos permitir isso daí. Tem todo aquele diálogo entre eles, e aí Pedro fala, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, se for para matar, matar, se for para morrer, morrer, mas nós vamos até o fim com o Senhor. E aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, não adianta você ficar falando essas coisas aí, porque você, antes que o galo cante, você vai me negar, cara. Aí Pedro não atende o que ele fala, e ele fala para os discípulos, nós vamos deixar Jesus morrer sozinho? Vamos com ele ou não vamos? Os demais discípulos dizem, não, nós vamos com Jesus. Se morrer, morremos, se viver, viveremos. Então, o Pedro coloca ali a confiança naqueles homens, nos discípulos, e eles vão com Jesus Cristo. Quando você vai lá no capítulo 18 de João, que Jesus está no monte orando, está no Getsêmani, naquela grande batalha, que os soldados do templo vêm para prender Jesus Cristo, a Bíblia diz que Pedro é um dos primeiros a sacar da espada, cortar a orelha de Malco, e os discípulos que estavam dizendo que estava com Jesus para morrer por ele, o que acontece? Todos eles fogem, todos eles se demandam para cada um para o seu canto. E a Bíblia vai contar ainda que enquanto Jesus está passando pelo processo do julgamento, a Bíblia fala que Pedro, para se aquecer do frio, vai para perto de uma fogueira, e quando ele começa a se aquecer nessa fogueira, aparece alguém e diz, você é dele, hein? Eu já te vi perto dele, você fala igual ele, você anda igual ele, você faz parte. A Bíblia vai dizer o quê? Que o apóstolo Pedro acaba negando Jesus Cristo. Nega Jesus Cristo diante do povo, nega Jesus Cristo diante do servo, do parente de Malco. O que eu quero te falar a respeito disso? É que, às vezes, a gente pega pessoas que chegam para a vida da gente e dizem, agora vamos, eu estou com você até o final, nós vamos levantar esse ministério, nós vamos fazer missões, nós vamos fazer o teu ministério e assim, nós vamos ganhar alma e vamos... E, às vezes, igreja, a gente põe tanta confiança nisso que esquece de colocar e depositar nossa confiança totalmente em Deus. Eu quero te falar que se tu já passou por algum tipo de decepção, humanamente falando, que alguém te prometeu não cumpriu, alguém falou que ia fazer não fez, alguém te disse que ia com você até o final, não foi, uma amizade que se rompeu, um amigo que te abandonou, uma pessoa que não te compreendeu no momento mais difícil da sua vida, eu quero te dizer, no nome de Jesus Cristo, não coloca a tua confiança em homens, a tua fé em homens, porque a tua fé colocada em homens vai ser falha, mas se você colocar a tua fé em Deus, Deus não falha, o Senhor não falha. Em nome de Jesus Cristo, creia, o justo viverá da fé. A viver da fé é viver em prol daquilo que você crê, daquilo que você acredita, aquilo que você está buscando, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia está falando que sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é presenteador, Ele é aquele que tem, aleluia, presentes para dar para mim e para você que cremos nessa manhã de domingo, que estamos aptos a crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? O poder da fé, o poder de crer, o poder de construir através da fé, em nome de Jesus, sonhos que muitas vezes está dentro da gente e que precisa sair para fora. Olha, como é interessante você usar a fé.
Eu no sertão, quando eu não tinha uma moto, eu não tinha um transporte, tinha que andar quilômetros a pé com a Juliana no sol, um chapéuzão na cabeça, porque o sol muito castigante, e aí passava aquelas pessoas que bebiam cachaça, que vivia na farra, e aí passava com aquelas motos, empinando, jogando poeira na minha cara, e muitas vezes eu pensava assim, meu Deus, enquanto eu te servindo, caminhando aqui pela essa estrada quente, esse chão quente, e esse povo aí, Senhor, que quer viver da perdição, tem o melhor dessa terra, está vivendo aí, Senhor Deus, de uma forma folgada, de uma forma alegre, enquanto muitas vezes nós estamos padecendo. Olha o perigo. Asaf passou por isso. No capítulo 73, você vai ver que Asaf, ele começa a ver que a vida de quem não está na presença de Deus parece que é melhor. Tudo para eles era bom. Asaf correu risco. Ele disse, Senhor, quanto a mim, Senhor, meus pés quase escorregaram. Olha, irmão, não sei por que o Senhor nos trouxe essa palavra nessa manhã, mas em nome de Jesus Cristo, põe tua confiança em Deus. O salmista olhando para o povo, subindo no monte para fazer culto a Baal, para adorar Baal, para fazer consagração a Baal, ele olha e diz, olha, vocês sobem o monte, eu elevo os meus olhos para ele, mas eu sei de onde é que veio o meu socorro. E talvez alguém no meio daquela conversa dizia, teu socorro vem da onde? Ele disse, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero te dizer, põe tua fé em Deus. Foi Ele que fez, é Ele que sabe, é Ele que sonda e te conhece por dentro. O Senhor conhece, não é a minha nem a tua aparência. Ele sonda e conhece o meu e o teu coração. Pedro tem uma atitude de ir com Jesus para matar ou morrer, e Pedro, no capítulo 18, já tem uma atitude completamente diferente, porque ali ele já negando a Jesus, por quê? Porque os seus companheiros ali já não havia mais aquele cumplicidade, já tinha se dispersado. Olha, igreja, em nome de Jesus Cristo, você que tem chamado de Deus, você que tem uma vida pela frente, não desista por causa de homens, não desista por causa de decepção, não desista por causa de pessoas, daquilo que Deus tem para a tua vida. Se estão te perseguindo, é normal, porque toda árvore que dá fruto é perseguida. Se estão te caluniando, não tem problema, quem te justificará é Deus. Se estão falando que você não tem chamado, você não tem capacidade, não tem problema também, aleluia, porque quem capacita é Deus que te capacita. Se estão falando que você nem crente que você tem nem aparência de crente, não tem problema também não. Os homens são levados pela aparência. Samuel, dentro da casa de Jessé, estava errando, você sabia? O profeta usado poderosamente por Deus, mas estava ali olhando pela aparência, os filhos de Jessé, Abinadab, Eliabe, tudo bonitão, tudo fortão. Aí Deus falou assim, não é esse não, Samuel. Até quando tu não vai aprender, homem? Enquanto vocês estão olhando para a aparência, eu estou olhando para o coração do pastorzinho que está lá no curral de ovelhas. Ei, igreja, em nome de Jesus Cristo, põe tua confiança em Deus e vai até o fim. É Ele que tem, aleluia, a última palavra para a tua vida, para a tua história, diante de toda essa pandemia. É Ele ainda, aleluia, que é o guarda de Israel, que tem sustentado a minha vida, a tua vida, hoje e eternamente, para a glória de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Não põe tua confiança, que senão tua fé corre perigo quando você coloca sua confiança em homens, em pessoas. Quando você coloca tua confiança em pessoas. Quantos de nós colocamos nossa confiança em homens e nos decepcionamos? Mas quando colocamos a nossa confiança em Deus, aleluia. Sossega teu coração, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Aquieta. Se está na mão de Deus, está na mão daquele que pode fazer infinitamente mais. Está na mão daquele que pode fazer o impossível se tornar possível para mim e para você nesta manhã, usando a nossa fé no nome de Jesus. A fé que gera o milagre de Deus. O Romanos 4,17 diz que Deus, pela fé, ele pode trazer à existência aquilo que não existe.
E quando eu falava para vocês sobre a questão da moto, um dia eu passei a desejar, a buscar ao Senhor para que Ele me abençoasse com transporte. E muitas vezes eu pregava e fazia o gesto de que eu estava pilotando a moto, sentindo o gosto de musicar aqui, o guidão, de fazer as curvas, aquela adrenalina, até o dia que esse sonho foi gerado. Ei, sabe o que é você colocar fé em Deus? Primeiro, Deus vai gerar o sonho dentro de você. Depois, Ele vai te dar capacidade de você expor. E quando você começar a expor seus sonhos, em nome de Jesus, não desista, porque o selo da aprovação vem de Deus para a tua vida. O segundo perigo que a nossa fé corre é quando nós colocamos ela em milagres. Quando baseamos a nossa fé apenas em milagre. Hoje em dia, as pregações das grandes igrejas, ela é baseada em cura. Ela é baseada só em milagre. O milagre da prosperidade, o milagre da transformação financeira, o milagre do... Ontem, por um instante, eu estava vendo aqui umas pregações na televisão rápido e aí vinha, quantos testemunhos nós temos? Aí alguém dizia, nós temos 5 testemunhos de Covid, temos testemunho disso, daquilo. Aí as pessoas não querem mais o testemunho das outras enfermidades, agora é de Covid. Por quê? Porque essa palavra está na mídia, essa palavra está no mundo, essa palavra está assombrando as nações em todo o mundo. E aí, quantos curados? 5, 6, 7. Ei, as pessoas que vai se decepcionar quando coloca a sua fé apenas em milagres. Por quê? Porque aquele que vive em prol do milagre, quando acaba. Quando passa aquela fase, acaba. As igrejas hoje trocam de gente, entra gente, sai gente atrás de cura por causa disso. Por quê? Porque é uma geração dominada pela a carência de que para você servir a Deus, você não pode ficar doente, você, se está doente, você tem que ser curado. E às vezes Deus não quer, o apóstolo Paulo lutou e relutou para que Deus sarasse ele. Deus disse, não, meu filhão, a minha graça sobre a tua vida te basta. Ou seja, eu penso comigo aqui, que Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo assim, você vai viver até o dia que eu quero. Porque você já passou pelo apedrejamento, você já passou pelo naufrágio 3 vezes, um dia e uma noite tu passou dentro do abismo, você já foi chicoteado 5 vezes, 39 chibatadas no meio das costelas. Ei, Paulo, tu não entendeu? É eu que vou te conduzir, então tu não precisa ver um milagre da cura na tua vida, você precisa permanecer obedecendo e fazendo a minha vontade. A geração que mais viram milagres foi os 3 milhões de judeus dentro do Egito. Eles viram a primeira praga, a segunda, a 8ª, a 9ª, a 10ª praga, e aí depois que o mar vermelho se abre, os cavaleiros de Faraó morrem afogados, e aí o povo começa a andar pelo deserto, e quando eles estavam caminhando pelo deserto, se você for ler lá no livro de Números 11, você vai ver um povo reclamando, sabe por quê? Porque era um povo que estava baseado na fé só no ter, só no possuir dos milagres. Todo crente que fica na igreja por causa de milagre, ele sai da presença de Deus lá na frente, porque se recebe a cura, sai. Se não recebe a cura, também sai. Por quê? Porque a fé é baseada no receber. Então, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, não esquece do que Deus tem feito. A melhor coisa que Deus quer fazer é não nos curar só fisicamente, mas a maior cura que Ele tem nos dado é a cura espiritual. É aquela que você era, não é mais. Aquela que você fez, não faz mais. Aquela que te transformou, aleluia, em um novo homem, uma nova mulher, te transformou em um novo vaso na presença de Deus. Ei, quando eu penso no novo vaso, eu penso no apóstolo Paulo correndo para Damasco, montado num cavalão bonito, alazão, daqueles lindos, e aí cai, fica ali cego, escuta a voz dizendo, Paulo, por que tu está me perseguindo, Saulo? Ele disse, quem é tu? Ele disse, sou Jesus, tu está me perseguindo, agora tu vai ver o que é bom para tosse. E o que acontece? Quando Paulo está sem enxergar,
A Bíblia fala que Deus fala com Ananias, ó, tu tem que ir lá orar na rua direita pelo o servo de Deus, Saulo, que eu tenho uma obra na vida dele. Ananias fica tremendo de medo, diz, Senhor, tu não sabe quem é esse homem, não. Ele é um assassino, ele não tem amor a ninguém, não. Ele está matando o servo de Deus, não vou, não. E Deus diz, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ei, irmão, nós somos vasos escolhidos por Deus. Então, no nome de Jesus Cristo, se Ele tem feito coisas extraordinárias na tua vida, amém. Se Ele não tem feito aquilo que você está precisando hoje, amém do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque tudo está no poder dEle, no controle dEle. O que Ele tem para você, o que Ele tem para mim, o que Ele tem para meus pais, o que Ele tem para nossa casa, para nossa família, para a tua vida, empresário, o que Ele tem para a tua empresa, o que Ele tem para os teus filhos, não tem problema, é Ele que tem e é no tempo dEle. A minha parte, a tua parte, sabe qual é? Continuar crendo no poder sobrenatural do agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá que nessa manhã de domingo Ele possa agir fazendo, aleluia, o seu mover poderoso, que Ele está comigo e contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, tu quer ter uma fé sadia, uma fé vitoriosa? Não coloca a tua fé em milagres somente. Aquele povo que sucumbiu dentro do deserto, porque pararam de ver milagre, pararam de ver as coisas. Tem muita gente dentro da igreja que, quando está passando por luta, por situação, as portas estão fechadas, e aí é buscar Deus, jejum, a hora, e chora, pede oração para o pastor, e aí pede jejum, sobe no monte, desce de monte. Quando recebe, vão embora, porque o interesse era só em receber. Coloca a tua fé em Jesus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não abra mão da fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus abre porta onde não tem. A fé em Jesus Cristo, aleluia, ela te levará até o céu para a glória do nome do Senhor. A fé em Jesus Cristo, sabe o que acontece? Faz Deus se agradar de mim, de você. Ele pode olhar e dizer assim, rapaz, mas esse pastorzinho é feio, parece parece a fome, mais feio do que bater na mãe. Mas aí Deus olha e diz, mas o coração tem fé. Essa irmãzinha aí, ninguém dá nada por ele, por ela, mas olha, o coração está cheio de fé. Nessa manhã, deixa Deus restaurar a tua fé. Tem algum grande problema para ser resolvido? O advogado não conseguiu, o médico não conseguiu, os homens ainda não conseguiram, a sabedoria humana ainda não conseguiu, o dinheiro não conseguiu resolver. Não tem problema, põe na mão de Deus e aquieta teu coração. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus no nome de Jesus. Não deixa a tua fé ser baseada em coisas materializadas. Baseia a tua fé em Cristo Jesus. Pela fé sois salvo. Oh, aleluia, mediante a fé, pela fé, igreja, no nome de Jesus. A terceira coisa que coloca a nossa fé em perigo é quando nós colocamos a nossa fé em prosperidade financeira. Isso aí tem sido o jargão de todos os pastores da televisão. Quase todos eles, quase que de uma forma generalizada, é financeira, é você ter que dar 100 para ganhar 1.000, é ter que dar 1.000 para ganhar 10.000, é ter que dar 10.000 para ganhar 100.000. Ei, isso aí não existe não. A nossa fé não pode ser baseada em bens materiais. Quando eu vejo isso, eu lembro de Lucas capítulo 12, onde o louco estava cheio de mantimento, construiu salões, celeiros para guardar sua semente e dizer, eita, que minha alma está afogada, meu Deus, como eu tenho sido abençoado. De repente uma voz disse, louco, se te pedir a tua alma nessa noite, para quem é? E aí não deu mais tempo. Então, igreja, nós estamos vivendo um período da igreja na terra, da humanidade na terra, que hoje a maior luta já não é para possuir, não é para construir, não é para prosperidade. Hoje é a prosperidade espiritual.
haja o que houver, balance o meu barco da minha vida, balance, Senhor, mas eu quero permanecer dentro do barco com Jesus, eu quero permanecer com a vida espiritual sadia, eu quero permanecer com minha fé inabalável no Senhor Jesus. Ei, muita gente tem trocado o certo pelo errado, tem muitas igrejas financiadas por maçons, tem muita igreja financiada por detrás de artista, tem muita coisa financiada, coisas erradas, lavagem de dinheiro, tem muita coisa, mas eu glorifico a Deus, porque eles estão financiando a organização humana, porque a verdadeira igreja de Cristo, que somos nós, essa aí não vai se corromper para a glória do nome de Jesus. A quem você tem dado prioridade na sua vida? Quando você baseia a tua fé em vida financeira, se tu está prosperando a tua vida com Deus, está uma bênção, alegre com Deus, dizendo para todo mundo que está sendo abençoado. E quando vem os dias difíceis? Quando os negócios não fecham? Quando a venda não sai? Quando o dinheiro não entra? Quando as coisas não acontecem? Tu baseia a tua fé em quê? Aí vem tristeza, vem abatimento, pensamento de depressão, desistência? Não. Põe a tua fé em Jesus Cristo, não troque. Dê prioridade à fé no Senhor e ao reino do Senhor. Quero contar uma breve história que eu tenho contado esses dias, é que a mulher ia passando com seu bebezinho na caverna, e ali quando ele passava pela caverna, com seu bebezinho, ouviu uma voz que dizia: entra aqui, pegue todo o ouro, todo o diamante, toda a prata que você puder e seja feliz. Aquela mulher entra, levando seu bebezinho dentro da caverna, aí quando olha, vê todo aquele ouro, vê todas aqueles diamantes, aquela prata, e aí ela começa a pegar um, pegar outro, encher a sacola, só que a voz disse: você só tem mais 1 minuto para ficar aqui dentro, porque quando essa porta fechar, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Presta atenção, quando deu 10 segundos, a voz contou 9, 10, 9, 1. A mulher correu para o lado de fora, passou as sacolas de ouro e quando olhou e disse: meu Deus, eu agora posso cuidar muito bem da minha filhota, posso cuidar muito bem do meu bebê, vou dar um futuro para ela. Mas quando ela olhou, não tinha mais o bebê. Por quê? Porque ela havia esquecido dentro da caverna. Ei, muitas vezes a gente dá prioridade a coisas que faz a gente perder outras coisas valiosíssimas na nossa vida. Então, no nome de Jesus, priorize a amizade que você tem hoje, priorize os amigos verdadeiros que Deus colocou do seu lado, priorize a presença de Deus que habita dentro de você, priorize, aleluia, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor manda. O que tu está precisando hoje? Hoje, aqui, olhando aqui na minha mesa, graças a Deus, eu posso dizer: Senhor, não estou precisando de nada, porque se eu sentir fome, eu tenho uma banana, se eu sentir vontade de comer uma fruta, eu tenho um mamão, e se eu sentir vontade de comer carne e não tiver, eu como esse periquito que está aqui na minha frente, aqui, eu como essa maritaca, mas sabe o que é? Suplimento. Deus não vai permitir que falte nem na minha, nem na tua mesa. Então se alegra, em nome de Jesus Cristo. Olha para a sua vida aí, olha para as coisas que você tem. Tá bom demais, irmão. O importante é a gente estar se policiando para ir morar eternamente no céu, na glória com Deus. O quarto perigo que coloca a nossa fé em constante perigo, sabe o que é? É quando nós colocamos a nossa fé em nós mesmos. Porque aqui Deus também quer falar. Tem muitos de nós que, é super poderoso, é super crente, é super santo. Tem gente aí que não gosta nem em qualquer lugar, que até a saliva dele é santa, dela é santa. Mas olha, eu e você, nós não somos assim. E sabe por que nós não somos assim? Primeiro, porque nós somos pastoreados pelo pastor Guerra. Primeiro, nós somos pastoreados pelo Miguel. Em nome de Jesus Cristo, pelo pastor Miguel. Então, nós somos pastoreados por pastores verdadeiros. Pastor que não quer arrancar sua lã, que não quer cortar a sua carne, que não quer chupar seus ossinhos e ainda, aleluia, não quer usufruir de nada que é seu. O que nós queremos, sabe o que é? É formar discípulos, homens e mulheres renovados com caráter de Cristo. Isso é a maior prosperidade. Em nome de Jesus Cristo, não coloca a tua fé em você mesmo. A Bíblia diz no capítulo 17, 19 de Jeremias, o quê? Que as pessoas começaram a colocar a fé em homens, colocar a fé no braço de carne, no coração. Aí Deus falou assim: para de colocar a confiança em vocês nesse braço de carne, põe a confiança de vocês no meu nome. Igreja, em nome de Jesus,
enquanto tu estiver dizendo assim, é eu que faço, sou eu que sou bom, é eu que sou acima da média, isso aí não vai dar certo não, porque a hora vai vir a tristeza, a hora vai vir as decepções, a hora vai vir o esfriamento, porque vem e a gente precisa aquecer novamente. Então, no nome de Jesus, põe tua confiança no Senhor. A palavra de Deus diz, ele é como os montes em volta de Jerusalém, assim é o seu povo em volta, assim é o Senhor, seu Deus, em volta do seu povo. Ei, no nome de Jesus Cristo, põe tua confiança no Senhor. O Salmo 22 diz que uns colocam sua confiança em carro, outros em cavalos, mas eu e você somos daquelas que fazemos menção do nome santo do Senhor. É no nome do Senhor que eu e você vamos vencer. Quero finalizar nessa manhã com a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 14, versículo 1. Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não turbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em Jesus Cristo. Ei, não deixe o coração seu se escurecer, ficar um coração triste, amargurado, decepcionado. Põe tua confiança em Deus, creia em Deus, creia também em Jesus Cristo, e Ele fará, em nome de Jesus, com que a tua fé seja uma fé que agrade a Deus. E quando a minha fé e a tua fé agrada a Deus, sabe o que acontece? Deus tem presentes, porque Ele diz galardoador, quer dizer presente. Ele tem presentes. Eu creio em presentes físicos, eu creio em presentes espirituais, eu creio em presentes em forma de dons do Espírito Santo, eu creio em presentes em forma de frutos do Espírito Santo. Eu creio que Deus tem grandes coisas para trazer para mim e para você, mediante a fé no nome de Jesus, o nosso Salvador. Um beijo no coração de todos vocês. Orem por mim, porque a minha família intercede pela sua, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe, Manuel. Que Deus abençoe, Pastor Guerra.